bom dia. Tudo bem aí? Vamos lá, iniciando mais uma quarta do conhecimento hoje. Muito bem. Hoje o nosso convidado, que não é da empresa, de fora da empresa, é o Maurício Davi, da Numéria Informática, que vem falar para nós sobre NoSQL. Tá? Ele já vai explicar mais ou menos como é que vai ser o andamento da palestra dele, tá? Tem uma parte no final de demonstração, ele já explica para vocês. Mas não esqueçam de solicitar o microfone, vocês estão aqui na plateia, por favor, quando vocês quiserem fazer perguntas para ele. Tá? E o pessoal que nos assiste, não esqueçam de enviar via chat os seus comentários e perguntas também, que o Maurício responde aqui ao vivo. Tá bem? Em relação à nossa agenda de palestras, até o final desse primeiro semestre, está a agenda completa. Tá? Vocês podem consultá-la. Por enquanto ainda não sai a nova intranet, ela ainda está um pouquinho escondida, ali no lado direito, onde tem um banner que diz blogs corporativos. Dentro desse bannerzinho tem o da quarta, onde está a agenda. Tá? Mas daí, quando for lançada a próxima, a versão nova da intranet, daí já vai estar mais visível, mais fácil de localizar. Mas, por enquanto, ele está lá. Se quiserem, então, acessem a agenda para ver o que está previsto até julho. Tá? Já está tudo lá na nossa agenda. Deixar o pessoal terminar de se acomodar. E acho que podemos, então, já dando início. Tá ligado o teu microfone aí? Oi, tá. Então tá. Tá boa a palestra, gente. Bom, gente, bom dia. O meu assunto hoje é para falar sobre banco de dados NoSQL, tá? Que é um novo modelo de como armazenar dados que vem de encontro ao que nós temos até hoje. Tá? A ideia da apresentação é dividi-la em dois grandes blocos. Tá? Eu vou falar sobre banco de dados NoSQL em forma geral, o que é, quais são os que existem, como é que funciona, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E depois apresentar um projeto que eu desenvolvi de um banco de dados NoSQL que eu desenvolvi e venho desenvolvendo ao longo dos últimos 5 anos. Aí. Tá? E eu vou mostrar um pouquinho como é que foi feito, enfim, mostrar um pouquinho como é que é a arquitetura dele. Né? É uma parte um pouco mais técnica, mas é interessante porque ela tem características de banco de dados grandes e enfim. Então, eu acho que ela é bem legal. Bom, meu nome é Maurício, então, já estou há 25 anos na área de TI, tá? Comecei em 95. Sou um cara muito apaixonado pela área, tá? E eu sou o diretor da Numéria Informática, já trabalhei com vários aqui pela Numéria, né? Já trabalhei na Procergs também, no FPE, lá nos inícios de 2000, 2001, mais ou menos. Trabalhando na área pública desde 2000 foi justamente quando eu comecei a trabalhar aqui na Procergs. E, bom, basicamente eu sou desenvolvedor .NET focado em tecnologia Microsoft, tá? Então, tem aqui meu Twitter e meu GitHub, que é onde meus projetos ficam, enfim, toda a minha... Bom, então vamos entrar um pouquinho na área de banco de dados, tá? De SGBDs, tá? Contar um pouquinho da história, que ela vem já desde a década de 70 com o modelo relacional. O modelo relacional ele é um modelo que funcionou muito bem e funciona muito bem até hoje. Tá? Antes disso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os bancos de dados transacionais, vulgo FE aqui, enfim, que foram substituídos pelos bancos de baixa plataforma, que é dito, tá? Como um SQL Server, como um Oracle, mas principalmente, mais do que baixa plataforma, mudou-se o conceito de como os dados seriam organizados. Tá? A gente tem um modelo de dados agora, tem uma entidade de relacionamento, modelos físicos e lógicos. A gente consegue, então, nos bancos de dados relacionais, todos eles praticamente implementam o conceito de ACID, ou seja, ele é transacional, ele é atômico, as pessoas, uma seção não lê o que outra está fazendo enquanto não houver um commit. Tu tem dados fortemente estruturados, ou seja, se cria tabela, se cria coluna, se cria tipo, se cria nome, se cria regras. Tem uma linguagem de acesso padrão,
o próprio SQL, SQL ANSI 99, eu acho que é o último que eu me lembre. Não sei se tem em 2003, parece que tem outro. Mas, enfim, ele é uma linguagem padrão que todos os bancos de dados implementam. Então, isso foi uma grande vantagem que um SQL Server, que o modelo relacional teve perante ao que o NoSQL hoje tem. Eu vou entrar um pouquinho mais adiante, mas é uma linguagem padrão de acesso, mesmo que cada banco tenha depois a sua outra linguagem de programação. Então, tu tem um SQL Server com TSQL, tu tem o Oracle com PLSQL, tá? E durante todo esse tempo, imagina, vem isso desde a década de 70, foi na década de 80 que começou a nascer esses principais bancos, na década de 90 foi que ele foi o boom do banco de dados relacional, e ele é conhecido no mercado, enfim, como a bala de prata, ou seja, é utilizado o mesmo modelo de banco de dados para tudo, para armazenar qualquer coisa. Hoje, quando vai se fazer qualquer sistema aqui, e na maioria dos lugares, não se pensa noutra estrutura de dados que não um banco de dados relacional. Tá? A gente aprende desde a época da faculdade como é que um banco de dados funciona, como é que select funciona, como é que transação funciona, e usa isso para absolutamente todo e qualquer implementação que a gente precisa. Tá? Bom, só que as coisas mudam, né? As necessidades mudam. Assim como mudou lá na década de 70, está mudando agora. E esse agora não é bem agora, de 2019, né? É um movimento que já vem há pelo menos 10 anos. Tá? E hoje em dia há um crescimento de dados exponencial. Eu botei esse gráfico e ele é um gráfico muito impressionante quando a gente pensa, e quando eu estava procurando esse gráfico justamente, eu achei muitos outros lá de 2011, de 2012, que já faziam umas projeções assim e que se confirmaram. Então, assim, hoje se produz muito dado, né? Hoje se produz. O fato de eu sair da minha casa e vir até aqui, a quantidade de dados que é produzida para simplesmente uma pessoa sair de lá e vir até aqui, em Google, em WhatsApp, em qualquer movimento que é feito hoje, aquilo é armazenado. E o que a gente chama muito de dados não estruturados. Ou seja, já não se tem mais aquela necessidade, ou já se precisa ir além do que dados relacionais. Bom, então, aí que surge a necessidade. Grande volume de armazenamento, tá? Estruturas complexas e não relacionais. Então, se pegassem o Twitter, por exemplo, e o Twitter é um exemplo bom porque ele já é bem antiguinho, de 2005, 2006. Então, ele precisa armazenar uma estrutura que não é relacional, não é simplesmente colocar numa tabela. Ah, mas dá para implementar num banco de dados relacional? Dá, mas não é a melhor opção, certo? Os principais problemas dessas grandes empresas, desses grandes produtos, também entra não só com estruturas complexas e não relacionais, como também um escalonamento horizontal. E o que é o escalonamento horizontal? Coisa que banco de dados SGBD, por mais Oracle que tenha, por mais SQL que tenha, ele sempre trabalha com um escalonamento vertical. Ou seja, ele trabalha dentro da mesma máquina, ele cresce dentro da mesma máquina e não cresce em clusters ou em nódulos para poder distribuir ele em diversas máquinas. Tá? Então, os bancos de dados, a necessidade era como criar um banco de dados que rode em 1000 máquinas, 10.000 máquinas, 50.000 máquinas. O mesmo banco de dados, a mesma instância. Ou seja, para quem trabalha com o volume de dados que o Google trabalha, que o Twitter trabalha e outras empresas trabalham, tu não pode ter um SQL Server, tu não pode ter um Oracle. Não interessa o quão bom o Oracle seja ou quão ele consiga atender. Ele não vai atender esse tipo de volume. Tá? Então, o movimento NoSQL começa a partir de grandes empresas e depois ele começa a descer para outras necessidades. Necessidades muito mais simples que a gente usa no dia a dia. Tá? Então, no início, o termo NoSQL ele vinha de não SQL, de NoSQL, não SQL. Tá? Significa que ele não era uma estrutura SQL, e SQL aqui é usado num termo meio relacional só. Tá? Isso, com o tempo, mudou, porque se disse, não é bem assim, vamos mudar um pouco esse termo. Então, o no virou de not only. Então, não é somente SQL, ele estende o SQL e dá suporte a mais coisas, mas ele pode conviver com estruturas SQL. E hoje em dia já se fala no New SQL, que vem a ser bancos de dados híbridos, como eu vou comentar depois, que tentam pegar a maior quantidade de tipos de estrutura de dados num mesmo modelo, num mesmo banco de dados.
Então, a origem do termo, vai ouvir NoSQL, ela, ao longo do tempo, foi evoluindo, foi mudando, e hoje nós temos o que também é dito como NoSQL. Mas quais são as principais características, né, dessa evolução? Porque isso é uma evolução que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Ou seja, tu começa lá, ó, já estão chamando de Old SQL. Transações, S-transactions, ou seja, transações duráveis e persistência durável, tá? Suporte a SQL, padronização de banco, mas sem escalonamento e sem alta disponibilidade. Aí, vamos dizer assim, uma primeira leva de banco de dados NoSQL, tá? Eles focam principalmente escalar horizontalmente com grande disponibilidade. A disponibilidade e o escalonamento é tão importante que eles abrem mão de transação, que eles abrem mão de relacionamento, eles abrem mão de muita coisa para poder ter um grande volume de dados, uma grande disponibilidade para trabalhar com milhares ou milhões de clientes simultâneos, tá? Que ele abre mão do resto tudo. Isso, claro, para um Google é muito bom, para um Uber é muito bom, para uma aplicação desse porte mundial, ok, mas para o nosso dia a dia, que não é grande, mas não é tão grande assim, tá? Começa a surgir, então, certos gargalos, ou seja, pô, não tem como a gente viver sem transação, porque a gente, enfim, há uma necessidade comercial de transação, a gente precisa de escalar horizontalmente, precisa de grande disponibilidade, mas um suporte SQL também é importante, a gente tem um conhecimento, a gente tem muita gente que vem de um modelo SQL que precisa desse conhecimento, que precisa não desperdiçar esse conhecimento ou não quer fazer uma quebra de paradigma, quer fazer uma evolução do seu conhecimento. Tá? Então, o termo NewSQL ele começa a nascer por uma necessidade mais comercial do que efetivamente técnica. Ou seja, tu começa a dar para o desenvolvedor mais ferramentas do que ele tem hoje, e não simplesmente uma troca total de ferramentas. Tá? O que é bastante importante, que é a partir daí que o NoSQL começa efetivamente a ganhar mercado e a ganhar nomes e a ganhar players no mercado. Bom, mas NoSQL não é tudo igual. Diferente de um banco de dados relacional, a ideia do NoSQL era, quando eles falaram até o NoSQL, ou não SQL, era ser tudo que não fosse relacional. E surgiu vários tipos de demanda, vários tipos de banco de dados que mantêm estruturas organizadas de forma diferente para necessidades diferentes. Tá? Então, assim, tem banco de dados do tipo grafo, e eu botei aqui alguns exemplos de alguns conhecidos. Neo4j, por exemplo, é um deles, banco de dados para grafo. Os dados são armazenados em nodos e vetores. Então, se ele é otimizado para esse tipo de estrutura. Banco de dados chave-valor, que é um dos mais famosos, tá? É um dos mais utilizados, não que seja mais famoso, mas é um dos mais utilizados. Ele armazena apenas chave-valor dentro de estruturas. Tá? E para que isso? O banco de dados chave-valor ele é muito utilizado, principalmente para a estrutura de cache. Qualquer site grande, qualquer estrutura que utilize cache, utiliza um cache do tipo key value. Tá? Ou seja, ele é extremamente eficaz para isso. Todo o gerenciamento de memória, todo o gerenciamento de persistência em disco, ele é focado nisso. Até não tem aqui nessa imagem, mas um muito famoso é o Redis, que é open source também, e ele atende muito bem. Todo o sistema de e-commerce, por exemplo, tem um Redis no meio do caminho para permitir que, sei lá, 30, 50 mil usuários estejam acessando a mesma página sem que tu esteja fazendo 30, 50 mil conexões a um banco de dados relacional. Depois tu vem com wide database ou column database, tá? Que é conhecido também muito em modelos de Big Data, para estruturas de Big Data, como o Google Big Data e o HBase. O HBase também é bem famoso. E aí, o qual eu vou me focar mais, tá? O Document Database, que é um banco de dados de estrutura a documentos. Ele armazena documentos. E quando a gente pensa em documentos, por um lado a gente pode pensar em documentos como um documento do Word ou como um documento de um arquivo normal. Mas, na verdade, ele é um conjunto
uma estrutura, um XML, por exemplo, e na verdade a maioria deles implementa com XML ou com JSON, tá? Uma estrutura complexa de dados. Toda essa estrutura é um único documento. Os dois principais, vamos dizer assim, hoje é o CouchDB e o MongoDB, mas existem uma avalanche de outros bancos, tá? Até eu coloquei aqui, eu procurei a quantidade de bancos que hoje que tem já catalogados para cada um deles, né? Então, tu vê que o Key Value é o que mais tem, também é um banco de dados muito simples, é um banco de dados para uma função muito específica, né? E o Document Database é também um que tem bastante, tá? No total tem 330 hoje catalogados bancos de dados rodando, tá? Disponíveis no mercado, né? Entre eles comercial, open source, cloud e outros só desktop. Aí eu vou comentar aqui agora um pouquinho também que há várias opções de bancos de dados que foram desenvolvidos exclusivamente para a nuvem. Tá? Então, assim, é uma opção interessante para algum tipo de aplicação em que tu já vai rodar ela na nuvem, ela já é uma aplicação que tende a ser uma aplicação para nuvem, que vai rodar lá. Por exemplo, o próprio MongoDB tem uma versão, que é o MongoDB Atlas, que ele roda exclusivamente na nuvem. Né? Depois tu vem com o Microsoft Cosmos DB, que é a versão nova da Microsoft. Tá? O Microsoft Cosmos DB é um banco de dados de segunda geração, que eles chamam, porque até há uma questão de nomes aqui. Né? Até 2 anos atrás, a Microsoft tinha um banco de dados chamado DocumentDB. E então a Microsoft tinha o Microsoft DocumentDB. Aí a Microsoft abandonou esse banco de dados. Abandonou não, na verdade integrou esse banco de dados dentro do Cosmos DB. Que qual é a ideia do Cosmos DB? Ele é um banco de dados multimodelo, por isso que eles chamam de segunda geração. Segunda geração, ele, por tentar atender todos os tipos de modelo existente, aqueles 4 modelos que a gente tem. Tá? Então, claro, ele não atende relacional, mas ele atende modelo de documento, modelo de chave-valor, enfim, todos aqueles modelos, ele tem uma API própria, tá? E ele é exclusivamente na nuvem. Então, se você quer rodar ele aqui na sua máquina, não tem como, tá? Ele não oferece essa opção. Assim como o Amazon DocumentDB, que foi criado agora, tem 2, 3 meses, eu acho, tá? É a solução da Amazon para esse mundo 100% cloud, tá? Assim como a Amazon já tinha o DynamoDB, que é um chave-valor, agora ela cria um orientado a documento. Então, assim, é um mercado que grandes players de cloud estão apostando. Tá? Assim como eles têm versões de Oracle, de SQL Server, eles estão começando a apostar muito forte nesse tipo de software, nesse tipo de banco de dados que pode armazenar em uma estrutura mais dinâmica para a necessidade de cada um. Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre o MongoDB, por quê? Bom, MongoDB, ele é, vamos dizer assim, o pioneiro dos bancos de dados, tá? Foi ele que trouxe a público essa necessidade. Quando nasceu os bancos de dados NoSQL, lá no início de 2000, 2004, 2003, 2004, ele era uma coisa muito focada realmente para aqueles grandes players. Então, o Google lançou o seu próprio banco de dados para indexar o indexador do Google, a busca do Google, o Facebook depois criou o seu próprio, cada um deles tinha o seu meio que feito pelos seus engenheiros. O Mongo foi o que pegou essas ideias e transformou num produto. E transformou muito bem. E fez uma versão, sendo ele o banco de dados mais famoso. Eu acho que, se não me engano, ele é de 2009. Não me recordo bem. Eu acompanho o MongoDB, porque quando eu olhei o MongoDB lá em 2009, eu achei muito interessante a ideia de poder se armazenar dados não estruturados. Ou seja, esquecer a questão de tabela, esquecer a questão de registro, e trabalhar com uma estrutura muito mais flexível. Tá? Então, isso nasce o MongoDB. Ele se torna o banco de dados mais famoso. A empresa que fornece esse produto abriu capital o ano passado. Tá? Então, assim, já não é mais uma coisa, já não é mais um banco de dados pequeno, já não é mais um produto pequeno. Ele é open source e tem a versão comercial. E tanto é que, por exemplo, o Cosmos DB vai lá e copia a API do MongoDB
né, para justamente atrair os clientes que hoje usam o MongoDB, poder replicar esses dados e esse mesmo software. O Cosmos DB promete que tu só simplesmente troca a string de conexão e trabalha no banco deles, né? Justamente porque o MongoDB é o que tem mais fama. Ele é open source, tá? E ele trabalha com um sistema de master-slave de replicação de dados, tá? E aí aqui que começam algumas questões que quem trabalha com banco de dados relacional começa a não entender e começa a ficar muito com o pé atrás em relação a banco de dados NoSQL, e principalmente os um banco como é o caso do MongoDB. Ele é eventualmente consistente, né? Claro que a palavra eventualmente parece que assim, de vez em quando ele está afim, ele é consistente. Não, não é bem assim. Ele não é consistente como é um banco de dados relacional que, no momento que o commit é feito, se tiver alguma thread esperando para ler o registro, numa outra sessão, ele instantaneamente vai ler. Ele garante que o dado vai estar lá. O eventualmente consistente pode ser que sim, pode ser que não. A ideia é que, se não me engano, 400 ou 500 milissegundos, todos os nodos já estejam replicado aquele dado. Então, um dado ele é inserido dentro de um dos nodos do cluster, e esse dado, então, ele é replicado entre todos os outros nodos, e essa replicação leva esse tempo até, então, se alguém está acessando um único nodo e vê que tem alguma alteração, tu pode, de repente, estar lendo um dado que não é verdadeiro. Esse dado foi alterado, esse dado não existe mais, ou o dado já existe e tu não está vendo ele ainda, tá? E isso acontece com o MongoDB. Isso é ruim? Bom não é, mas é um preço que se paga por uma alta disponibilidade, né? É o preço que se paga. Então, é preciso entender esse tipo de gargalo antes de entrar em soluções como o MongoDB. É preciso aceitar. Suporte à transação. Isso aqui já faz parte daquilo que eu estava comentando antes do NewSQL. Tá? Suporte à transação, até então, o Mongo batia pé que nunca ia fazer. Tá? Quando ele nasceu lá, ele batia pé que não vou fazer transação. Se tu quiser inserir 2 registros ou 2 documentos, não haverá transação. Não haverá transação. Por quê? Porque transação faz lock, transação é pesado, transação diminui a minha alta disponibilidade. Como a gente é um banco de dados de alta disponibilidade, como a ideia dele é de ser de alta disponibilidade, isso não faz sentido. Não faria sentido ele oferecer transação. Inclusive, há vários documentos na internet mostrando como é que deveria se implementar, como é que se implementava a transação no modelo de banco de dados de uma FE da vida, quando não havia também transação, e se tinha que implementar mecanismo de transação em 2 fases, commit de 2 fases, enfim, todo um enrodo que tu tem que fazer, enquanto que num banco de dados relacional isso era muito simples, tá? E muito transparente para o desenvolvedor. Tá? Bom, o mercado pressionou, e o Mongo, enfim, comenta que foi um cliente, se não me engano, foi a Amazon na época, não me recordo, mas enfim, que pagou o MongoDB para eles implementarem. Então, assim, foi 2 anos de desenvolvimento de uma empresa de fora pagando para MongoDB implementar a transação. Tá? Tamanha era a necessidade que se precisava ter para a transação. A versão 4 do Mongo surge o ano passado, trazendo como o principal carro-chefe gestão de transação, com replicação entre os nodos, com replicação completa, ainda assim é eventualmente consistente, mas agora com suporte à transação. Então tu pode inserir vários documentos em várias coleções diferentes e pode comitar isso simplesmente num passo. Tá? Bom, além disso, tu tem o suporte a armazenamento de arquivos, tá? Que eles chamam de GridFX, tá? Que é um file system. Ele criou uma espécie de file system dentro do próprio banco de dados. Então tu pode não só armazenar documentos, como tu pode armazenar também arquivos que são splitados dentro do documento. Tá? E ele possui o sistema de o framework aggregation, lá, o Aggregate Framework. Tá? Trabalha com MapReduce. O que é isso? Tá? De novo, banco de dados NoSQL, o MongoDB ou qualquer outro, e eu acho que talvez isso tenha sido o grande problema do banco de dados NoSQL até hoje, ele não tem uma padronização.
Simplesmente cada um vai lá e cria o seu, inventa o seu, faz do jeito que acha melhor, acha do jeito que entende como melhor. Não existe um padrão como um SQL, não existe um W3C que faça um consórcio que diga como é que tem que ser os bancos. Cada um implementa de um jeito. Então, assim, cada implementação muda conforme o gosto do desenvolvedor que está fazendo aquele produto ali. O MapReduce é um principal mecanismo que a gente usa em banco relacional para group by. Então, assim, é a forma como se agrupa dados dentro de um framework dentro de um banco de dados como o MongoDB. Tá? O MapReduce é o que trabalha para fazer agregar os dados, e aí entra as grandes vantagens de um banco de dados clusterizado, que é a consulta que tu faz, ela é resolvida, ela é splitada em vários nodos, e vários nodos respondem ao mesmo tempo. E isso é agregado no final. Então, quando tu faz um aggregate, quando tu faz um MapReduce, ou uma consulta mesmo, essa consulta ela é splitada e roda em vários computadores, ou em vários nodos ao mesmo tempo. Bom, mas afinal, o que é um banco de dados orientado a documento, né? Um document database? Eu vou focar mais nele, enfim, ele é o mais famoso realmente, os outros não tem tanto valor assim de mercado quanto tem o Document Database, né? Bom, ele trabalha com coleções, tá? Ou seja, não é mais tabela, se chama coleção, a relação é bem próxima, mas é que tabela tem mais a ver com modelo relacional, tá? Mas aqui tu tem como se diz, uma collection bag, tá? Ou seja, um local de armazenamento para cada um dos documentos, tá? Ele é livre de formato, tá? De novo, o banco de dados ele está evoluindo conforme o tempo, e a gente vê isso claramente. Ele começou levantando uma bandeira de um schemaless, ou seja, tu não precisa de modelo, tu não precisa montar um formato, tu simplesmente joga o documento lá para dentro da coleção e está pronto, vale qualquer coisa, qualquer documento que tu coloque. Tu tem uma coleção chamada nota fiscal, tu pode jogar qualquer tipo de documento lá para dentro, pode ser uma nota fiscal, pode ser um pedido só, pode ser um cadastro de cliente, o banco de dados não vai rejeitar. Tá? É a tua aplicação que tem a obrigação de saber se o que tu está colocando dentro do banco é válido ou não. Bom, isso pegou meio mal depois, quando você começou a entrar no mercado, né, se criou então, se trocou um pouco de novo o nome para chamado, não, isso é um modelo flexível. Tu suporta vários tipos, mas assim, depois tu pode criar regras, e aí entra o validador, um schema validator. Tá? Ou seja, vamos começar a botar um pouco de ordem na casa. Realmente no início, aceitava tudo, o banco de dados dependia muito do desenvolvedor. Certo? O banco de dados não era tão rígido que nem um SQL Server, por exemplo, um Oracle, enfim, né, em que o AD vai lá, cria todas as regras, tudo bonitinho, pronto. Agora, a partir... Não! Simplesmente não existe o conceito de tabela, não existe o conceito de criar tabela, de criar coluna, de criar nada. Tu simplesmente sai, roda a tua aplicação e ele vai criando e vai colocando os dados e vai criando os índices quando necessário, conforme as consultas que tu faz, sem integridade referencial. Tá? De novo, ele não é um banco de dados relacional, então ele não tem integridade referencial. Se eu tivesse que apostar alguma coisa para o futuro, isso aqui vai ter. Tá? Hoje não tem, mas isso aqui vai ter. Vai chegar em um determinado momento que a integridade referencial vai virar importante. Por que não tem? Integridade referencial é custo. Toda vez que tem que inserir um documento, tu tem que, se ele tem referências com outros documentos, tu tem que testar. Quando vai excluir um documento, tu tem que testar, tu tem que testar, tu tem que testar. E isso custa tempo. Custa tempo, custa disponibilidade. Então, hoje não tem, mas transação também não tinha. Então, se eu tivesse que apostar, isso é uma coisa que vai realmente mudar. Bom, o que estava falando do Mongo, mas a representação de documento ela é feita através de formato JSON. Tá? Geralmente tem alguns que suportam XML também, mas geralmente é JSON. Tá? Uma estrutura de JSON para quem não conhece, chaves, valores, sendo que os valores podem ser valores simples, strings, mas também podem ser arrays, podem ser subdocumentos, arrays, subdocumentos, ou seja, como se fosse um formato XML. Ele é mais legível, o JSON, do que um XML, mas a ideia é que tu possa colocar quantos níveis tu quiser. Por exemplo, um MongoDB suporta documentos de até 16 megas. Então, assim, um documento muito gigantesco. É bom trabalhar com um documento grande? Não, não é bom.
né? Toda vez que tu vai fazer uma operação, tu tem que subir 16 megas, toda vez que tu vai gravar uma operação, tu grava 16 megas. Tá? Mas enfim, então ele tem um suporte a isso. Os tipos de dados básicos de JSON, primários, tá? Int, double, string e null, que é basicamente complexos, array e documento. Tá? O MongoDB trabalha com o formato BSON, que é um formato que é binary JSON, tá? E aí ele estende o formato JSON para mais alguns outros tipos de dados, tá? Porque o BSON, tá? O BSON foi criado pelo Mongo, tá? E ele dá acesso a acesso transversal, tá? Ou seja, tu tem um documento gigantesco lá dentro, o Mongo ele é capaz de ler só um subpedaço do teu documento. Se quiser só um pedaço do documento, ele não vai te trazer um documento inteiro, né? Se tu vai alterar um documento, aí sim tu vai ter que trazer o documento inteiro. Mas se tu vai ler um pedaço ou ler um subset desse teu documento, com um formato BSON, ele é transversal, ele pode ir pulando dentro do próprio documento, certo? O que facilita bastante e simplifica muito o acesso a disco para a leitura de documento. Tá? Bom, mas como é que funciona uma normalização de um banco de dados? Tá? E aí é que começa alguns comparativos com o que a gente tem hoje de banco de dados relacional. Né? Hoje, um banco de dados relacional trabalha dessa maneira. Ou seja, o usuário entra com um veículo, tu desmonta todo o veículo em dezenas de tabelas e deixa normalizado o banco de dados, os dados dentro do banco de dados. Deixa desnormalizado, ou seja, na forma de normalização mais completa que tem. Tá? Enquanto que um banco de dados orientado a documento, não. Tu mantém o teu dado como ele veio. Tá? Quais são as vantagens? Bom, quais são as vantagens? Aqui, tu não tem repetição de dados. Aqui, os dados são únicos dentro do teu banco, dentro do coisa. Tu não há repetição. Aqui, tu tem performance. Quando o cara quer um carro montado, tu entrega o carro montado. Aqui, tu pega pecinha por pecinha para entregar para ele. A questão toda é, o que tu mais faz? Entrega carros ou inclui carros? Depende muito da tua aplicação. A resposta depende muito da tua aplicação. Por exemplo, um modelo R onde tu tem informações como pessoa, endereço. Uma pessoa tem um endereço, um modelo de dados bem simplesinho que eu montei. Uma pessoa tem um endereço, esse endereço, na verdade, se relaciona com CEP, esse CEP, na verdade, se relaciona com cidade, que por sua vez se relaciona com cadastro de estado, e nós podíamos botar aí estado que vai se relacionar com país, e assim por diante. Tá? Tudo isso para representar o quê? Que a pessoa tem um endereço. Isso é normalizar na melhor forma ou na última forma de normalização. Tá? Isso é bom? Pode ser que sim, dependendo do tipo de aplicação que tu vai fazer. Se tu é o Correios, por exemplo, isso faz todo sentido. Faz todo sentido, isso são entidades que fazem sentido para a tua aplicação. Mas se a tua aplicação está preocupada só com o endereço do cara para uma entrega, por exemplo, não faz muito sentido quebrar isso aqui tudo desse formato. Não faz muito sentido. Não tem muito porquê. Tu pode representar ele como um documento. Simplesmente embutindo todos os dados de documento dentro do próprio documento de pessoa. Faz sentido para todas as aplicações? Não. Mas pode ser que para algumas façam. Pode ser que para outras não. Faz sentido eu armazenar o documento, o endereço inteiro dentro do meu documento? Nessa minha aplicação aqui. Mas pode ser que outras não. Qual é a vantagem de fazer isso? Quando eu precisar ler uma pessoa, eu não preciso remontar nada. Ela está pronta. Ela está pronto, o logrador, o número, o complemento, já está todo pronto dentro dele. Eu simplesmente vou lá e busco. Eu não vou normalizar isso aqui. Tá? Isso aqui. Mas se repete, por exemplo, a cidade de Porto Alegre se repete. Vai repetir. Vai repetir. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre quais são os problemas que tem. E o que a gente não enxerga de comparação? Nós temos, então, um banco de dados SQL, que é, enfim, relacionais, né? E orientada a documentos. Então, quando tu entra no nível de tabela, aqui vira coleção.
Quando tu entra em nível de registro, cada registro de uma tabela vira um documento. E cada coluna vira um campo desse teu documento. Tá? Isso é uma correlação para ficar fácil de fazer esse entendimento. Tá? E ainda existem coisas que são comuns entre eles. Documento também tem chave primária, tá? Sendo que, por exemplo, no MongoDB, obrigatoriamente o nome underline ID, tá? É a chave primária dela, tem que ser única. Pode ser o padrão, por exemplo, é um objeto do tipo random, como se fosse um random, como se fosse um guide, mas é um object ID. Possui índices também. No MongoDB também tu pode criar índices, sendo que o MongoDB cria índices para ti também. Então tu pode fazer consultas que ele vai criar índices, mas também tu pode obrigar o Mongo a fazer coisa. Enfim, conceitos como usuário e tal. Tudo é igual. Tá? Bom, mas como eu estava falando, esse aqui era o meu documento completo. E esse aqui é o meu documento com referências. Ou seja, ao invés de eu armazenar o endereço, não, eu prefiro colocar uma referência. E aí eu vou ter uma outra coleção chamada endereço, com os dados de endereço, e o CEP dele também vai ser uma referência. E aqui está ele na referência, aqui tem a cidade, e assim iria por diante. Então, assim, eu posso implementar assim, num banco de dados não relacional, num MongoDB, por exemplo, ou no LightDB? Pode implementar assim, não tem problema. Posso implementar assim, posso implementar. Tem vezes que assim vai ser melhor, tem vezes que assim vai ser melhor, certo? A diferença é, num banco de dados NoSQL, eu te dou essa opção. Num banco de dados SQL, não tem essa opção, ou pelo menos não de uma forma elegante. Tá? Eu vou depois comentar um pouquinho sobre o SQL, mas não tem de uma forma elegante, não tem de uma forma que efetivamente tu consiga fazer isso, que o banco esteja preparado para esse tipo de coisa. Na verdade, não, o banco de dados te dá algumas possibilidades, e eu vejo bastante campo separado por vírgula, por ponto e vírgula, para poder botar vários campos num único registro. Então aqui não, aqui a estrutura permite isso, tá? Mas é importante entender quando usar subdocumentos, tá? Ou seja, quando embutir aquela informação dentro do próprio registro, certo? Quando tu tem, por exemplo, uma entidade fraca, tá? O que é uma entidade fraca? É uma entidade que não existe sem a entidade pai, certo? Então, por exemplo, o caso mais clássico é o item da nota fiscal, por exemplo. Ele não existe sem a própria nota fiscal. Então não existe, ele tem um relacionamento que ele é uma entidade fraca, certo? Naquele nosso exemplo ali, a endereço também é uma entidade fraca. Ela não existe se não existir a própria pessoa. Tem baixa volatilidade, baixa atualização. Ou seja, se tu vai, por exemplo, tu vai fazer um documento, por exemplo, o próprio documento de nota fiscal. Nesse documento de nota fiscal, tu vai anexar o cliente que fez a compra, tá? Os dados do cliente têm alta volatilidade ou baixa volatilidade. Nome, CPF, e-mail, por exemplo, são informações que são de baixa volatilidade. Dificilmente haverá mudança nesse tipo de informação. Então, é interessante tu colocar ele lá dentro do próprio documento. Tá? Muitas vezes também se coloca, por exemplo, se tu vai colocar o dado de um cliente dentro de uma nota fiscal, eu preciso de todos os dados de cliente? Eu preciso dos... Sei lá, hoje uma tabela de pessoa tem... Não só a tabela de pessoa, como todos os filhos dessa tabela, tem centenas de campos. Eu preciso disso tudo numa nota fiscal? Que esteja dentro da nota fiscal? E aí entra muito o conceito de banco de dados NoSQL, ele é um banco de dados pensado no output. Tu primeiro pensa o que tu vai exibir, para depois tu pensar como é que tu vai armazenar. Tá? Já um banco de dados SQL é ao contrário. Primeiro tu pensa no banco de dados, como é que eu armazeno tudo? Porque para entregar para o usuário é só fazer join. Banco de dados NoSQL não tem join. Tá? Esse é o conceito dele. Tá? Outra vantagem que tem, que se pode usar, quando tem que manter histórico daquela informação naquele momento. Por exemplo, na própria nota fiscal. Eu falei de baixa volatilidade do cliente que comprou, mas ele também serve para uma questão de histórico. Naquele momento, o nome do cliente era aquele. Naquele momento da nota fiscal, o CPF dele era aquele. Se isso mudou depois, mas naquela nota fiscal, naquele documento, era aquele. Hoje em dia, a gente desnormaliza isso num banco de dados, geralmente. Então, tu vai ter lá no teu nota fiscal item, por exemplo, um vínculo a produto, ou tu vai ter uma tabela de produto do item. Para quê? Para que tu desnormalize, quer dizer, a descrição do produto que o cara comprou nessa nota fiscal ou nesse pedido era assim, e isso não muda.
Isso não muda com o tempo. Mesmo que aquele produto deixe de existir, mude de nome, mude de descrição, mude de preço, principalmente o de preço é o mais óbvio, né? Tu precisa manter o histórico. Então, tu embute os dados dentro de um próprio subdocumento. Bom, relacionamentos, tá? Quando tu tem uma relação ou de 1 para 1 ou de 1 para 0, até faltou 1 para 0. Tá? Quando tem de 1 para 1 ou de 1 para 0. Aí tu coloca, tu embute ele para dentro, porque não faz sentido dele nascer. É muito parecido com a questão da entidade fraca. Né? Não faz sentido. É que às vezes aqui ele existe os dois. Tá? Ou quando tem um relacionamento 1 para poucos. Eu acho ótimo o nome 1 para poucos. Porque quando a gente está fazendo a análise ali, o usuário diz que é pouco, e depois tu descobre que é 20 mil, entendeu? 50 mil, 100 mil, né? Eu fico pensando se as redes sociais não nasceram assim, né? Quantas pessoas pode curtir tua foto? 10, 20, 50, 1000, ok. Aí entra um famoso qualquer, um Neymar, e tem 50 milhões de curtidas, né? Aí esse teu 1 para poucos aqui foi pro beleléu, entendeu? Então, assim, tu poderia armazenar os itens de uma nota fiscal que era poucos, ok, isso é uma coisa muito mais real, a gente enxerga uma coisa muito mais real. Os itens de uma nota fiscal não vão ser 50 mil, entendeu? Não vão ser 500 mil, não vão ser 1 milhão. Né? Tu vai ter uma quantidade de itens pequena. Tu vai ter uma quantidade de itens pequena, quantidade de notas fiscais, ok, isso sim. Mas quantidade de itens por nota fiscal, isso é pouco. Eu botei aqui processo parte, por exemplo, que eu trabalho no projeto de precatórios lá. Então, por exemplo, isso aqui era um candidato. Isso aqui tem que ficar junto com o processo. Faz sentido ficar junto com o processo. Tem poucas partes de um processo. Tá? Mesmo tendo processos que tem, sei lá, 50 mil pessoas, 50 mil ainda é um número que dá para se considerar pouco. Bom, SQL Server NoSQL. Tá? O que isso quer dizer? Bom, a versão 16 do SQL Server, tá aqui. A versão 16 do SQL Server começa a oferecer suporte a JSON. Eu não sei se aqui tem, não, acho que tem 16 já na estrutura. Ela começa a oferecer suporte a JSON em armazenamento no próprio banco relacional. Ou seja, tu pode ter uma tabela, tu pode ter uma coluna, e nessa coluna, ao invés de tu armazenar separado por vírgula quando se precisa, por exemplo, ou quando se precisa colocar mais informações do que um dado único, tu pode começar a utilizar suporte a JSON. Tá? Ou seja, tu consegue colocar estruturas complexas num banco de dados relacional. Tá? Permite indexar esses itens. E isso é uma coisa interessante, porque assim, também não adianta tu colocar um dado dentro dessa estrutura, certo? Não adianta tu colocar um dado dentro dessa estrutura se tu não conseguir pesquisar por dentro dele. Se tu não conseguir indexar ele, porque só pesquisar com full search é uma coisa, mas pesquisar com suporte a índice, ou seja, criar índices que te permitam indexar aquele documento que tu consiga buscar por ele através disso, isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Só que o que acontece, né? O armazenamento disso é em formato string já. Então, o que o SQL Server fez? Ele está tentando puxar, ele está tentando introduzir nos bancos de dados relacionais, que é o que todo mundo tem, que é o que tem aqui, é o que tem em tudo que é lugar, tá? Um primeiro gostinho a bancos de dados NoSQL. Uma primeira possibilidade de se estruturar aplicações NoSQL, convivendo junto com o SQL. Então, tu pode ter a tua tabela de nota fiscal e uma delas ser os itens da nota. Uma das colunas ser o item das notas. Entendeu? Então, tu consegue já fazer esse tipo de coisa dentro de um banco de dados atual, banco de dados no SQL Server. Tá? Tem funções para então fazer pesquisa de valor, pesquisa de consulta, indexar, criar índice em cima disso, tu consegue fazer tudo isso, certo? É a solução mais adequada? Não, não é. Não é. Ela está longe de te dar a performance ou a escalabilidade que dá, mas ela já começa a te dar a funcionalidade. E funcionalidade é uma coisa importante, porque é o que cativa o desenvolvedor a querer usar. Né? Quando o desenvolvedor pega lá, pô, eu tenho que criar 5 tabelas. Outro dia eu tive um caso assim, eram 4 tabelas para
sabe? E depois manipular essas tabelas é muito chato no desenvolvimento, tá? Um banco de dados NoSQL, a tua estrutura ela parte do código. Tu começa primeiro escrevendo o código. Tu primeiro começa escrevendo as entidades. Aí, depois que tu montou tuas entidades, tu vai dizer, essa se relaciona com essa fica embutido, essa fica referenciado. Tu faz isso tudo na codificação. Um banco de dados como o MongoDB, por exemplo, e outros, tem suporte a .NET, tem suporte, o client tem suporte a várias plataformas. Então, tu pode fazer todo esse desenvolvimento e simplesmente não existir o banco. Não precisa do banco. Quando tu rodar a aplicação, quando tu for inserir um primeiro documento, esse banco de dados é criado, esse banco de dados é criada aquela coleção, o registro é inserido ali dentro. Então, simplesmente não tem o processo da criação do banco. Então, assim, isso aí é muito legal. Claro que isso também tem problemas, né? Se um desenvolvedor começa a fazer uma coisa e daqui a um pouco troca no meio do caminho, como é que os dados que estavam lá, como é que eles vão se comportar? Quer dizer, tu simplesmente pegar uma coluna e trocar de um tipo para o outro, o que tu acha que vai acontecer? Os dados não vão mudar. Os dados já estão lá do tipo tal. E aí tu mudou de um inteiro para uma string, inteiro para uma string não tem problema. Ele vai ler a string, um inteiro como string. Mas o contrário não é verdadeiro. Então, quer dizer, tu tinha uma string e aí daqui a um pouco tu converte isso para inteiro, pode ser que dê problema. Se tu tinha valores que não é string, que não é um inteiro dentro daquilo ali, então tu vai ter problema. Bom, tá, aí eu vou entrar um pouquinho no LightDB. Bom, então a ideia era, nessa primeira parte, era falar um pouco dos bancos de dados que tem, dar um pouco de ênfase no MongoDB e na estrutura que o MongoDB tem e na estrutura de modelagem NoSQL, tá? Para falar então um pouquinho desse projeto que eu venho desenvolvendo há 5 anos já. Bom, não sei se de repente alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre essa parte que eu estava. Posso seguindo por aqui então. Esse projeto é um projeto... Quando eu conheci o MongoDB, quando eu vi ele pela primeira vez e vi que ali havia uma transformação muito grande, para quem era da área de desenvolvimento, né? Tu vê a possibilidade de programar de outra maneira do como tu vinha programando uma vida inteira. Eu vi que ali havia uma quebra de paradigma grande e toda quebra de paradigma, enfim, abre oportunidades e, enfim, também era uma coisa que eu gostava muito e eu resolvi, então, começar a desenvolver o meu próprio banco de dados. Por quê? Bom, o MongoDB ele é muito legal, mas ele é da Mongo, ele roda em... Hoje em dia ele roda em Windows, lá na época ele só rodava, o server só rodava em Linux, né? Enfim, sempre fui da área Microsoft, então eu não tinha como rodar ele, enfim. E eu queria fazer aplicações pequenas. O banco de dados NoSQL sempre veio com uma ideia de, não, grande escalabilidade, grande isso, grande aquilo. Não, mas eu não quero fazer uma coisa grande, eu quero fazer uma coisa pequena. Eu não preciso dos recursos de grande escalabilidade, mas eu quero os benefícios de uma orientação a documento. Então surgiu a ideia de, bom, eu já tinha feito um banco de dados antes, tá? Um banco de dados basicamente para armazenar arquivos. Eu disse, não, eu acho que dá para fazer, E aí começa-se então reinventando a roda, tá? Eu gosto dessa expressão porque sempre quando eu comento para alguém, primeiro quando eu comento para alguém que eu montei um banco de dados que não é da TI, não tem nem noção do que eu estou falando, né? E quando eu comento com alguém da TI, me vem com isso, né? Você está reinventando a roda, tem tanto banco de dados aí, não é só usar. E aí eu gosto muito dessa imagem que diz, a própria roda foi reinventada ao longo do tempo. Né? Então, toda vez que a gente faz, toda vez que a gente implementa, toda vez que a gente se dedica e gosta do negócio, a gente vai evoluindo. Então, para mim, ela faz todo sentido quando a gente enxerga a evolução ao longo do tempo. Né? Então, mesmo tendo banco de dados, vários concorrentes, mesmo banco de dados sendo uma coisa extremamente difícil, extremamente, enfim, que atende um público, eu resolvi fazer. Bom, o projeto, então, ele começa lá em 2014, tá? Hoje já está fazendo 5 anos já, esse ano está fazendo 5 anos já do projeto. Tá? Ele é open source, tá? Então não estou fazendo propaganda dele, mas ele é open source, o código aberto, está todo ele lá, licença MIT, então ele pode ser usado, pode ser copiado, pode ser relicenciado por outra pessoa, tá?
A versão atual é a versão 4 já tem mais de 30 releases do que eu lancei desde a primeira versão que saiu em 2014, tá? E ele é uma evolução de um outro banco de dados, FileDB, tá? Que eu já usei em aplicações para a Secretaria da Fazenda, por exemplo, o FileDB, e o próprio LightDB também, tá? Não para fazer o gerenciamento como um todo, mas para coisas pontuais muito interessantes. Então, tu pode fazer aplicações que controle, desde aplicações, as primeiras aplicações que eu vi usando o LightDB foi, por exemplo, para armazenamento de log. Uma estrutura de log mais simples, por quê? Porque tu consegue colocar em arquivos, e aquilo ali não vincula o teu banco de dados, tu pode fazer backup daquilo separado. Já tem mais de 2.000 commits, tá? Provavelmente 1980 são meus, entendeu? Com 30 mil linhas. Infelizmente não tem muita gente contribuindo lá com desenvolvimento, tá? Tem bastante atividade no negócio, mas efetivamente contribuindo é difícil, assim. Mas pedindo coisa tem bastante gente, assim, sabe? Está quase chegando a 4.000 estrelas no Git, já tem 600 mil downloads no Nugget, que é o pacote da Microsoft lá. E hoje o site dele, o site do GitHub, tem em torno de 10 mil visitas por mês. Tá? Então, assim, é um projeto que ficou bem grande pelo que quando eu comecei, que era basicamente uma evolução disso aqui que eu fiz em, sei lá, uma semana talvez. Entende? E ele existe até hoje lá. E eu uso ele até hoje, essa versão aqui. E ele nasceu meio que bem despretensioso o negócio e cresceu bastante. Tá? Mas quais são as características principais do Mongo, do LightDB? Ele é inspirado no Mongo. Quando eu vi o Mongo, eu achei uma ideia muito legal. E eu disse assim, cara, se eles fizeram uma versão, se eles implementaram isso, eu acho que dá para fazer uma versão para .NET. E a minha plataforma é .NET. Né? Eu escrevi ele todo em .NET C#. Tá? O que eu queria? O que para mim era obrigatório? Sem servidor. Tá? Eu não quero um serviço rodando. Eu quero um banco de dados que eu abra o arquivo, assim como é um Access, assim como é um SQLite. Eu quero um banco de dados que rode dentro do mesmo thread, dentro do mesmo processo que está funcionando a minha aplicação. Certo? Então eu quero ele baseado em arquivos. Eu quero um único arquivo de dados. Tá? Eu tinha encontrado na época alguns bancos de dados, mas que é aqueles bancos de dados que geram, enfim, um arquivo para cada coleção, um arquivo para cada índice. Me lembra muito o DBase 3 lá da época. E o próprio MongoDB assim também, né? Tu simplesmente aponta um diretório e ele sai criando arquivo lá a rodo, né? E eu gosto muito da estrutura como é um SQL Server. Tu vai lá, cria o arquivo, ele passa e contém ali dentro. Só o Oracle também já é um pouco mais. Mas o SQL Server eu acho mais interessante nesse sentido, tá? Sem dependências externas e em apenas uma única DLL. Isso era uma coisa assim meio que meta e eu trago isso até hoje. Tá? Eu não dependo de nenhuma biblioteca externa, então é código 100% .NET que está no framework, tá? E ele gera apenas uma DLL. Então, para fazer deploy disso é uma barbada, é só colocar junto dentro da pasta bin, não tem que instalar nada, não tem que colocar nada, e ele roda nas principais plataformas do .NET. Então, ele roda do .NET 4.5 em diante, roda em Net Standard 2.0 e Net Core 2.1 e, enfim, 2.2 também, 2.0. Tá? Ele usa o Net Standard. Tá? Com isso, ele roda em praticamente tudo. Roda em Linux, roda em Windows, roda em OS X, roda em iPhone, roda em Android. Tá? Para aplicação web, desktop, Unity, que é a aplicação de jogos, que é um framework para jogos, baseado do .NET, e que na verdade é muito similar ao. Xamarin, Raspberry, também já fiz rodar em Raspberry. Tá? Então é um banco de dados extremamente pequeno para fazer esse tipo de... para te usar os benefícios de um banco de dados orientado a documento, sem precisar carregar todo aquele monte de coisa que um banco de dados orientado a documento tem. Ou, na verdade... Então a minha ideia era essa, juntar o Mongo, a ideia do MongoDB, com a ideia de um SQLite. Tá? O SQLite, para quem não conhece, é um banco de dados que tem, sei lá, 15, 20 anos, talvez mais até, open source, e ele é um banco de dados com esse propósito. Né? Ele é um banco de dados SQL, né, com o propósito de ter tudo em um único arquivo, é uma única DLL que tu distribui, e ela é feita em C++. Tá? Então, enfim, se tu vai rodar em .NET, tu precisa de
um interpolador ali que vai fazer a conexão com o C++, tá? Mas ele tem implementação para tudo que é em C++, então ele roda também tudo que é tipo de ambiente, tá? E a ideia então era fazer para .NET. Então era juntar tudo num pacotão e fazer o LightDB, tá? E lá em 2014 então foi quando eu comecei, fiz a primeira versão, aquilo ali foi tão legal, eu tive um feedback tão grande que eu comecei a melhorar e simplesmente não parei mais. Bom, então quais são as funcionalidades que eu trago para ele? Funcionalidades de... bom, ele é multitransação e multithread, tá? Ele implementa o ACID, ele é atômico, consistente, isolado e durável, tá? Desde a primeira versão, tá? Suporte a transação de multicoleções, então tu pode fazer isso que o Mongo implementa agora, isso já está implementado no LightDB, tá? Então tu pode inserir em várias coleções e comitar elas tudo num único item. Utilizei o mesmo formato Bison do Mongo, tá? Esse formato ele é open source também, então fiz a implementação dele. Utilizo criptografia também, opcionalmente, porque obviamente a criptografia tem custo, né? Custo para ler e custo para gravar, então ela é opcional, mas ela é bastante usada. Eu vejo assim, eu tenho bastante feedback da comunidade dizendo que isso é um dos recursos que mais se usa, principalmente em aplicação mobile, tá? Eu também faço suporte a armazenamento de arquivos, estilo GridFX do Mongo, tá? Fiz uma implementação muito parecida. E aí que eu acho que assim, a vantagem de um banco de dados pequeno é porque tu consegue fazer coisas como suporte a um data file in memory. Tá? Então, para quem trabalha com .NET aqui, para quem programa em .NET, é possível instanciar um banco de dados em cima de um memory extreme, por exemplo. Tu só precisa de um memory extreme e tu consegue rodar. Isso, por exemplo, para te fazer unit test, é muito bom, porque assim, é fácil de fazer os testes unitários, é fácil de fazer as cargas para te fazer teste unitário, entendeu? E tu não está gerando arquivo, né? É super simples para rodar, tu pode rodar em vários ambientes, sem precisar persistir nada. Suporte ao mapeamento pouco, tá? Que é o plain, enfim, as classes efetivamente. As tuas entidades em formato de classe, tu formata ele para documento, tá? Isso aí, então ele mapeia classes que tu tem para documento e vice-versa, tá? Ele faz um mapeamento automático, mas ele também permite que tu use atributos e faça mapeamentos dos dois lados, tá? E suporte a pesquisas do tipo link, tá? Permite tipagem, query do tipo com tipagem link, tá? Que isso também, para quem trabalha em .NET, é uma mão na roda, assim, facilita horrores. Então, assim, na verdade, tu tem um banco de dados aqui que automaticamente já tem um mapeador ORM, tá? Porque, na verdade, o ORM é o próprio banco de dados. E isso é uma coisa que a gente vê bastante quando eu vejo a mão que a gente tem fazendo com o Entity Framework, tentando encaixar o teu modelo de negócios dentro de um Entity Framework para aquilo ali depois rodar dentro de um banco, é uma dor de cabeça sem fim, sabe? Eu fico louco de ver o tanto de esforço que se tem que fazer utilizando o Entity Framework, que na verdade o Entity ou qualquer outro, tá? Que é preciso tu entender para ele te facilitar, entendeu? Eu não encontro muito essa facilidade. Eu encontro o suporte a link, eu acho muito bom, consulta link, mas assim, a quantidade de marretada que tu tem que dar para te conseguir pegar o teu modelo de negócios, tá? Aquele modelo que tu levantou com o teu cliente, que tu mapeou para dentro daquelas tuas tabelas, para dentro daquele teu sistema, isso sim é uma dificuldade. Bom, não cheguei a comentar lá, mas enfim, eu estou escrevendo a versão 5, tá, hoje, né? E o que é essa versão 5? Ela é suporte a WAL, tá? Que é o Write Ahead Log, tá? Isso aqui é uma implementação bem bacana, que até então eu uso segmentos de rollback, tá? Quem trabalha com Oracle e tal, eu já ouvi falar bastante, né? No SQL Server não se comenta tanto, mas assim, eu deixei de usar o conceito de segmento de rollback, na verdade o conceito de rollback, para utilizar um conceito de escrita de log, ou seja, agora eu perdi, vamos dizer, uma das características que eu tinha, que era um único arquivo, e eu preciso de 2, tá? Mas foi a única coisa que eu tive que abrir mão para poder usar isso, tá? Ou seja, assim como no SQL Server tem 2 arquivos, tem um de dados e tem um de logs, no meu também implementei então um de dados,
que é o arquivo de dados mesmo, e um de log, onde tem todas as alterações, tá? Onde um checkpoint faz a gravação do que foi do arquivo de log para dentro do arquivo de dados, tá? Então, até não comentei, mas enfim, a versão 5 é uma versão que eu estou desenvolvendo já faz um ano, tá? Já faz um ano e pouco. Virtual File Mapping, tá? Isso também é um outro recurso que eu comecei a utilizar para otimizar em .NET. A programação em .NET ela é muito interessante quando tu trabalha ela no nível de aplicação, ela é uma. Quando trabalha no nível de performance, ela é outra programação. Tá? Ela é outra programação. Então, as primeiras versões que eu fazia, eu trabalhava com um nível de .NET para quem trabalha com aplicação comum, para quem trabalha com o desenvolvimento final. Quando tu vai para a área de otimização de .NET, tu descobre que existe um mundo novo lá, entendeu? E extremamente complexo, mas que te dá uma flexibilidade e te dá um ganho de performance gigantesco. E dentro de um banco de dados é o que tu mais precisa. Tá? Então agora eu estou começando a utilizar sistema de mapeamento de memória, arquivo mapeado em memória, tá? Trabalha com GAC, trabalha com otimização do GAC para levantamento de... para utilizar de forma mais... utilizar menos o GAC e utilizar ele de forma mais eficiente. Tá? Bom, mas isso aqui, ok, isso aqui é implementação interna, né? Isso aqui é uma implementação que o usuário vai enxergar mais. O usuário, no caso, é o desenvolvedor, né? Como eu comentei lá antes, o que eu acredito, como é que eu vejo o NoSQL para o futuro, tá? Eu vejo que em algum momento nós vamos ter, pelo menos por categorias de banco de dados, uma estrutura de API, uma estrutura de linguagem como é o SQL hoje, para fazer essa manipulação. É muito ruim hoje tu ter que cada banco conhecer como é que ele funciona e não ter o conhecimento assim propagado numa escala como é quando se programa em SQL normal, certo? Então, o que eu estou implementando nessa versão do 5, baseado no que eu encontrei pela internet e baseado no que outros bancos de dados já estão começando a implementar, mesmo que não de forma padronizada, ou seja, cada um faz o seu, não. Vamos implementar uma linguagem de acesso. Vamos implementar uma linguagem de busca, de consulta, de inclusão, de drop, enfim, todos os comandos SQL que são necessários, eu estou implementando nessa versão. Tá? Também nessa versão eu estou prometendo, não consegui ainda, mas eu estou prometendo 10 vezes mais rápido. Tá? E continua, enfim, 100% open source. E também vou distribuir junto, se der tempo eu vou mostrar aqui para vocês. É a ferramenta de uso, né? Até a versão atual, eu nunca distribuí uma ferramenta, né? Então, assim, tem várias ferramentas já no mercado hoje que outros terceiros desenvolveram para acessar os dados, né? Mas eu tive que fazer uma agora, porque como tem suporte a SQL, eu tive que fazer uma específica para isso. Bom, eu vou passar um pouquinho rápido aqui, porque também não vou entrar numa coisa assim muito técnica, tá? Só para dar uma pincelada sobre, até para a gente ter algum tempo, de repente, para perguntas e tal, sobre a estrutura de como é que funciona um banco de dados e pontualmente no LightDB. Tá? Tu tem basicamente a camada hoje da engine, que é a parte mais de baixo, tá? Onde eu tenho a gestão de documento, a parte de índice, toda a parte de índice, a parte de expressão, resolução de expressão, desde expressão matemática, a expressão de busca de informações dentro de um documento, tá? O sistema de estrutura de arquivos, tá? Como é que o arquivo no FileDB, no LightDB é estruturado, estrutura de páginas, estrutura de data page, index page, acesso ao disco, sistema de cache, que é o que mais dá dor de cabeça, tá? O que mais dá dor de cabeça, é o que dá mais da performance, obviamente, e o que mais dá dor de cabeça ao mesmo tempo, tá? E o sistema de wall e journal, tá? Isso aqui fecha todo o pacote, que basicamente é a engine do LightDB, tá? De novo, lembrando, essa engine ela roda no mesmo processo que está rodando a tua aplicação, inclusive na mesma thread que está rodando a tua aplicação. Por isso que ela tem um resultado ela tem um desempenho muito grande, muito grande. Se tu pensar qualquer banco de dados, tem que abrir uma conexão TCP, ou já tem uma conexão aberta, se tu tem que trafegar para um servidor, tem que voltar de um servidor. Isso aqui não, isso aqui roda dentro do teu próprio thread. Ele só tem que fazer acesso ao disco quando isso já não está em cache do próprio aplicação.
Tá? Essa semana estava conversando com um rapaz que utiliza o LightDB dentro de uma aplicação para celular, tá? Onde ele teve ganhos também acima de 5 vezes em relação ao banco SQL que ele tinha antes. Tá? Por quê? Porque a aplicação ela fica dentro, no caso dele é um tablet. Tá? Toda a comunicação é feita do tablet para o LightDB e do LightDB para o tablet, para o usuário final. E aí ele tem um processo em background que atualiza aquilo com o servidor e de volta. Tá? Mas a aplicação ela instantaneamente grava e lê do LightDB direto, para depois fazer esse sincronismo. Tá? Depois, na camada bem de cima, nós temos a parte client, que é a que o desenvolvedor enxerga efetivamente. Então, tem a conexão de banco, tem o mapeador, tem o provedor de link, tá? E isso tudo se conecta com a camada de transporte. Tá? A camada de transporte hoje que eu tenho implementada é a camada direta, ou seja, ele simplesmente vai no banco e volta direto. A ideia é que para essa versão 5 ou alguma coisa, porque não vai ser para 5 no início, né, é poder também acessar via TCP ou Named Pipes outros processos dentro da própria máquina ou efetivamente rodar como se fosse um banco de dados server-side. Aquela hora eu comentei sobre o wall, o que ele te traz de vantagem? Traz uma estrutura mais robusta e durável para a implementação de transação, principalmente. Tá? Ele substitui a estrutura antiga de journal para fazer segmentos, para fazer rollback. Tá? Ele permite snapshots, e isso é muito legal, por quê? Porque o snapshot me permite não ter mais lock. Inclusive eu estava falando com esse rapaz, e ele disse que o grande problema que ele tem hoje com o LightDB lá é a questão de lock. Tá? O lock de escrita. Quando tem um processo que escreve, ele tem um lock de banco, e aí ninguém mais consegue ler. Né? Por quê? Porque quando alguém está escrevendo no banco, o banco está instável, o banco não está consistente naquele momento. Então, para evitar que alguém leia alguma coisa errada, eu tenho que fazer um lock. Né? Qual a vantagem de ter um wall? Não preciso mais desse lock. Por quê? Porque tenho duas estruturas à parte. Certo? O lock de escrita agora ele também é por coleção. Então, assim, duas threads podem estar gravando em coleções diferentes, que elas não vão brigar entre elas. Né? Só vai ter briga, só vai ter lock efetivamente quando duas threads estiverem escrevendo dentro da mesma coleção. Aí uma vai bloquear a outra. É o único caso de lock que tem nessa versão nova. Tá? Por quê? Porque eu também permito versionamento, ou seja, se uma transação abrir e começar a ler dados, uma outra transação pode abrir, pode começar a alterar aqueles dados, que como ele está trabalhando numa outra versão, aquela versão ali vai continuar persistida até ele terminar de ler. Não interessa se aquele cara terminou a transação, comitou, no momento que tu abriu a transação, é feito um snapshot daquele instante e tu só vai enxergar dados que foram gravados até aquele instante. Qualquer alteração que for feita no banco de dados após tu ter aberto a transação, tu não vai enxergar. Só se tu comitar e abrir uma nova transação. Então, com isso eu permito não fazer lock. Permito fazer snapshots, que é tirar uma fotografia do banco naquele momento. A versão nova também oferece um sistema de consulta, uma query engine, porque permite que os documentos agora, junto com os índices, passam por um pipe de consulta, tá? Então tem um motor específico de resolução de consultas. E eu gosto dessa imagem que eu sempre comento nela. Banco de dados não é nada sem índice, né? Porque assim, armazenar dados é a coisa mais fácil, né? Buscar dados num banco de dados que não tenha índice não serve para muita coisa. Né? Banco de dados só é banco de dados porque existem os índices. Né? Índice é a parte mais fundamental do banco de dados. É ele que vai te dizer que o banco de dados tem performance. É ele que vai te trazer, vai ser útil para ti em aplicações no dia a dia. Tem detalhes. Mas o LightDB utiliza o algoritmo de skipped list como sistema de índice. Tá? Eu optei pelo skipped list ao invés de usar uma B-tree, porque isso aqui é fácil. Tá? É fácil de implementar. Uma B-tree não deu tempo ainda. É muito complicado. E uma skipped list, além de ser muito fácil, ela preserva a complexidade O-logaritmo na N, ou seja, ele cresce e ele é uma árvore balanceada por estatística. Certo? Então ela está sempre balanceada sem eu precisar ter que ficar rebalanceando ela. Ela é balanceada por estatística. Então se eu pegar qualquer índice meu com quantidade de registros que eu quiser, ela vai estar sempre balanceada, mesmo que não 100% balanceada, mas ela vai estar praticamente bem balanceada, porque ela trabalha com o algoritmo de skipped list, na verdade, que é
esse conceito. Vou passando aqui. Aqui é o modelo de pesquisa, tá? Como é que funciona o modelo de pesquisa? E isso é um modelo de pesquisa que eu implementei, que, enfim, eu copiei, inclusive, do próprio SQL Server, do próprio... Qualquer banco de dados que tem um otimizador de consulta e tem um pipe de consulta, trabalha assim. Então, tu tem o analisador de consulta, o analisador de consulta verifica qual índice eu devo usar. Lembrando, não se usa 2 índices para uma mesma busca, dentro de uma mesma coleção. Então, tu só vai buscar os dados através de um índice só. Então, o analisador de consulta verifica qual é a melhor consulta, reescreve a tua consulta para ver qual é o melhor índice que tu vai usar, que ele vai usar, né? A partir daí, então, ele faz um lookup no registro, porque aqui, até ali ele está constando dentro do índice. Fez o lookup, faz os primeiros includes das referências, aquelas que eu estava comentando lá no MongoDB, também tem no LightDB. Então, tu pode fazer objetos referenciados. E aí, então, eu executo includes. Depois de executar includes, eu faço os filtros, ou seja, se tu botar um filtro com vários campos, né, um deles vai ser eleito como o índice de índice e os outros vão ser filtrados pela filtragem comum, pela filtragem sequencial. Tá? Se é uma consulta que implementa Group By, porque também permite o Group By no LightDB, ele começa a fazer o Group By. Claro que o Group By já está arranjado com o índice que está sendo utilizado, então já vai vir ordenado pela expressão de Group By. Se tem uma expressão de having, ele vai fazer nesse momento, filtrar pelo having. Implementa, então, uma ordenação final, né? Implementa os offset limit para ver quantos registros tu vai trazer. Por fim, ele executa uma segunda rodada de includes, né? Includes na primeira geração, porque vai ser utilizado no filtro. Includes de segunda geração não vão ser incluídos no filtro. Ele tenta botar o máximo possível aqui, porque aqui tu já está com os dados filtrados, né? Tu tem bem menos dados para... Por fim, então, tu seleciona, desacopla o teu documento, né? Transforma esse teu documento, né? Deixa eu mostrar aqui. Nessa versão nova do LightDB, então, eu ofereço suporte até a versão atual. Toda vez que tu lê um documento, tem que ler o documento inteiro, não deixa tu ler só um pedaço. Com a versão nova, eu consegui fazer a implementação de documento parcial. Ou seja, tu lê só partes do documento. Efetivamente, ele vai no disco somente nas partes que tu está efetivamente lendo e, com isso, ganha muita performance, porque a tendência é que o documento comece a ficar muito grande. Mas, às vezes, tu quer mostrar só, sei lá, o nome do usuário ou a nota fiscal e o endereço, por exemplo. Tu não precisa trazer tudo. Bom, e essa aqui, então, é a minha ferramenta, tá? Que eu desenvolvi. Ela é uma ferramenta bem simples, na verdade, assim, mas é para utilizar consultas, né, inclusão, alteração de dados, e que tu consiga visualizar ela de forma mais simples. Porque até a versão atual eu só oferecia uma ferramenta de shell, assim, que é como se fosse um SQL Plus, assim, sabe? E nem eu uso o SQL Plus, entende? Enfim, aqui também numa ferramenta visual tu consegue oferecer mais coisas, tu consegue oferecer dump de banco, tu consegue oferecer quais são os cursores que estão abertos, quais são as transações que estão abertas, quais são os snapshots, sequences, enfim, índices que tem, versões que está atualmente. Então, assim, ela permite, por exemplo, uma busca de dados em arquivo externo. Para quê? Para que eu possa poder fazer um select as insert. Veja que aqui eu já estou trabalhando com uma estrutura de documento. Eu já crio um documento na hora que eu leio o meu arquivo. Aqui eu pego um select asterisco, né? No caso é $, porque é a raiz do documento. Aqui eu já recrio um outro documento. Então agora eu inseri todos eles dentro do cliente. Eu posso enxergar eles aqui agora. Agora eles estão dentro da tabela do banco de dados, dentro da coleção, né, que aqui ele mostra as coleções. Eu consigo inserir pedidos. Cada pedido tem uma estrutura. Pode ver, os itens aqui são em formato de array. Eu consigo ordená-los. Eu consigo ordenar esses pedidos pelo um campo qualquer dele. Desconto, por exemplo, eu posso fazer uma consulta com um agrupador dentro do próprio documento.
Então, eu posso, por exemplo, trazer o nome do cliente e o valor total do pedido, sendo que o valor total do pedido é ali a soma dos itens, de todos os itens, na coluna valor. Então, eu consigo fazer... Se está muito pequenininho, tem como enxergar ele como documentos aqui. Aqui ele está enxergando como uma grid, que é fácil de enxergar, mas aqui dá para te enxergar ele como... Eu consigo criar estruturas muito mais complexas, como a soma de todos os itens menos o valor total de desconto multiplicado por 0,9. E aí eu retorno os itens, item a item. E eu posso retornar, por exemplo, só os itens do campo itens cujo valor de cada um dos itens seja maior do que 1000. Todo esse sistema aqui, ó, de expressão, de navegação, isso tudo meio que foi inventado, tá? Porque não existe padrão. Não existe esse padrão hoje de mercado, né? Nem o mesmo padrão de navegação dentro de um documento JSON, ele é padrão. Então eu fui criando estruturas, isso está lá na documentação do LightDB, que, enfim, auxiliam nesse tipo de consulta, para justamente conseguir fazer consultas complexas. A grande bronca que se tinha com o banco de dados NoSQL é que, eu só posso trazer o documento inteiro e aí depois é que eu vou manipular ele. E agora não mais, tu consegue manipular ele durante a consulta, tu consegue ter uma IDE que tu manipula como se fosse um banco de dados relacional. Tu pode agrupar por cliente, quanto que cada cliente consumiu, aí nós temos aqui um somatório, certo? Um somatório, aí agora nós temos um somatório que na verdade ele retorna de um conjunto de itens, tu pode ter um somatório dentro do próprio documento. Sim, está com having aqui. Então eu posso botar operações de having depois de group by, que funciona da mesma ideia, um plano de execução de uma consulta, tá? Então, por exemplo, a minha consulta ali, que eu peço o plano de execução dela, eu busco os meus clientes cujo nome comecem com E. Como é que o mecanismo de busca faz? Busca na coleção, faz um snapshot de leitura, executa o pipe padrão, que é o query pipe, usa o índice underline ID, ou seja, não está usando índice nenhum, está pegando através do underline ID, da chave primária, está varrendo todo mundo. A ordem é ordem ascendente, está usando então um full index scan com custo -1. Custo -1 significa custo total. Faz um lookup em documento, carrega somente o campo nome, que é o que está aqui. Não tem includes antes, faz um filtro com nome like o E. Depois seleciona, por fim seleciona o registro. Agora, se eu venho e crio um índice na minha coleção de clientes, de nome, na coluna nome, no campo nome, aí eu consigo enxergar os meus índices. Aqui as coleções do tipo dólar são as coleções internas, são views, na verdade. Eu posso rodar um analyze, que vai fazer uma análise de índice, como a gente tem no SQL Server, eu acho que tem analyze também. E aí tu vê que a mesma consulta agora ela muda completamente. Ela começa a utilizar o índice IDXNome, ele faz um seek, um index seek com um range para pegar as que começam com E. Tem um custo de 6. Não faz lookup mais, porque o nome como o usuário quer só o nome já está dentro do índice. Essa consulta é muito mais rápida. Está aqui o tempo de execução dela. Ela é muito mais rápida, eu não preciso fazer lookup. Certo? Eu busco direto, o meu loader é direto dentro do documento. Eu não tenho includes nem antes nem depois e nem mais filtro. Por quê? Porque meu filtro já é o próprio índice. Trago a expressão $name, não existe order by. Bom, depois tem mais outros aqui, mas enfim, o funcionamento não só da ferramenta, mas também o funcionamento em si do banco de dados, que eu acho que é quando o usuário enxerga. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Falei bem pouquinho. Enfim, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira saber, tanto sobre NoSQL normal, enfim, quanto sobre o projeto do LightDB. Não, então, o que acontece? Quando tu tem uma rotina que está agregando, se tu tem um SAM, por exemplo, o SAM está agregando um conjunto de registros, certo?
tu tem que filtrar esse registro. No momento que tu vai filtrar esses dados, tu vai filtrar ele, por exemplo, no LineDB, eu faço uma otimização para eu já filtrar ele pelo group by que tu está fazendo. Primeiro pelo group by. Se tu fizer só um sum, se tu fizer só um sum, sem nenhum group by, por exemplo, se tu fizer só um sum total da coluna, o índice que vai ser utilizado é o índice total do filtro que tu está colocando. Quer dizer, está colocando select sum, tal coisa, from tabela tal, where tal coisa. O índice vai usar pelo where. Se esse índice já possui o campo dentro do sum, ele vai pegar o próprio coisa. Senão, ele vai ter que fazer um lookup para cada um desses resultados que tiver que ser feito, porque o dado não existe no índice. Né? No SQL Server tem a rotina dos includes lá, que tu pode incluir campos dentro do índice, e aí, mesmo que não esteja indexado por aquilo ali, tu pode ler aquela informação sem precisar fazer lookup. Né? Que o lookup sai do índice e vai lá no registro. Né? Esse é o processo de lookup. Bom, então, gente, queria agradecer a vocês por terem vindo. Eu sei que era uma apresentação extremamente técnica, mas enfim, queria agradecer então a todos vocês terem vindo.